Saiu a nova camiseta do Barcelona, incrível, muito bonita, que já deu quebra de recorde de vendas hoje mesmo, e também a discussão sobre a camisa 10 do Lamine Yamal, que já está sendo vendida, sobre isso que a gente vai falar. E também, quando volta o Spotify Camp Nou, o novo Camp Nou, e mais também, saiu a tabela da La Liga. Já sabemos quem o Barcelona vai enfrentar nas primeiras rodadas, as datas de Barça e Atlético de Madrid, datas do El Clássico, sobre tudo isso que a gente vai falar após a vinheta. Vamos lá, pessoal, seguinte, saiu a nova camisa do Barcelona. É incrível que todo ano, sempre, ela é especulada meses antes, né? Vaza, todo mundo de alguma forma já fica sabendo. E realmente, né, era a camisa que era especulada aí. A nova camisa do Barcelona, vou colocar aí créditos ao Barcelona, algumas imagens. Achei muito bonita, tá? Achei bem bonita mesmo. Ela mantém a tradição do Barcelona do azul grená no fundo azul. Ela tem listras vermelhas, né? O vermelho grená, mas parece que são listras, elas não são completas na camisa, né? Não começa de cima e termina embaixo. Não, começa em cima e vai pegando um degradê até o meio da camisa. E daí, isso em cima. E embaixo já tem a outra que vai um pouquinho mais pro lado também com degradê. Então as listras de cima não são ligadas nas listras de baixo e tem um degradê ali. Achei bem legal. Os números atrás, pelo que a gente viu de imagens da loja do Barcelona, que já repercutem por aí, né, são amarelos. Então eu achei bem bonito, bem legal. Camisa 10 do Barcelona. A informação é que o Lamine Yamal será o camisa 10 do Barcelona, porém, ele teria pedido para o Barcelona anunciar isso no dia 13 de julho, que é o dia do aniversário dele. O Yamal já está dando umas pistas, o Yamal está botando cada camisa 10 no story, né? O Yamal esses dias botou uma foto do Maradona com a camisa 10 do Barcelona no story, ele botou uma foto do Ronaldinho com a camisa 10 do Barcelona no story, e há pouco tempo, acho que foi ontem, ele postou aquela foto que muita gente repercute de quando ele era bebê e o Messi estava com ele no colo, ele postou também. Então o próprio Yamal já está dando as postagens ali e tudo, e deve se oficializar no dia 13 de julho, que é o aniversário do Yamal. Porém, já tem registros, inclusive eu estava vendo isso no Mundo Deportivo, que já tem registros de torcedores que estão indo na loja do Barcelona, compram essa nova camisa, e tu pode colocar o nome que tu quiser, tu pode colocar o número que tu quiser. Eles estão colocando o nome Lamine Yamal e colocando o número 10, estão pedindo para ser colocado. Então os caras estão, antes de sair, já estão lá colocando a 10, colocando o nome do Lamine Yamal. Legal isso, né? Bacana. Vamos lá. E é só importante lembrar que já bateu recorde, tá? A tarde de hoje na Catalunha bateu recorde de vendas lá na loja do Barcelona. Muito bonita mesmo, a nova camisa blaugrana. Logo, logo lança 2 e depois a 3, enfim. Saiu a tabela da La Liga, tá? Saiu a tabela da La Liga. Mas antes, quando volta o Spotify Camp Nou? O Spotify Camp Nou, ele tá em reforma. Já tá, se tu for procurar no Instagram, tem até uma conta de Instagram que o cara mora na frente do Camp Nou e todo dia ele grava um videozinho de 1 minuto ou menos. Se eu não estou enganado, é Camp Nou o nome do perfil. Se tu pesquisar por Camp Nou, é o nome do cara que ele tem ele mora na frente do Camp Nou e todo dia ele grava 1 minuto. Se tu for olhar, a evolução que o estádio já teve é bem grande, tá? O Camp Nou vai retornar no troféu Juan Gamper, que vai ser o jogo entre Barcelona e Como, tá? Que vai ser o troféu Juan Gamper, que é o último jogo antes da La Liga. Só que o Spotify Camp Nou vai reabrir para o Juan Gamper para ser uma partida teste. Mas o Barcelona deve começar a La Liga ainda no Olímpico de Montjuic. Em 2026 é a ideia do Camp Nou aí sim funcionar em La Liga, com mais lugares, com mais assentos. Por esse motivo, o Barcelona pediu para a La Liga para começar jogando a La Liga fora, para ter mais jogos no primeiro turno fora do que em casa, para poder jogar a maioria dos seus jogos de La Liga no Camp Nou, né? E com o maior número possível de assentos já liberados.
Então o Barcelona tem as 3 primeiras partidas de La Liga fora de casa. Ó, a estreia do Barcelona em La Liga está marcada para o dia 17 de agosto contra o Mallorca, fora. Aí a segunda rodada dia 24 contra o Levante, fora. E a dia 31 contra o Rayo Vallecano, também fora. Então o Barcelona vai ter 3 primeiras rodadas, Levante, Rayo e Valência, fora de casa. Aí dia 21 de setembro, só que jogaria no seu mando, acho que ainda é Montjuic, Barcelona e Getafe. Mas assim, o Barcelona vai ter um jogo, daí a partir desse Barcelona e Getafe, é um jogo fora, um jogo em casa, um jogo fora, um jogo em casa. O El Clássico no primeiro turno vai ser dia 26 de outubro, contra o Real Madrid. O Barcelona também vai ter o El Clássico no ano que vem, como foi na La Liga do ano anterior. Daí vai ser no dia 10 de junho do ano que vem. Aí sim, já deve ser, né, no Spotify Camp Nou. Contra o Atlético de Madrid, o Barcelona vai jogar o primeiro turno em casa, tá? O jogo do primeiro turno em casa e o jogo do segundo turno fora. Então são as 3 primeiras rodadas de La Liga fora de casa. El Clássico em outubro, dia 26, no Bernabéu. Aí depois em junho no Camp Nou. O motivo de ser as 3 primeiras partidas fora de casa é porque o Barcelona teria solicitado para poder, né, ter mais jogos, porque pensa, o Barça vai ter as 3 primeiras rodadas de La Liga fora, mas terá as 3 primeiras rodadas do segundo turno, que deve acontecer ali em janeiro ou fevereiro, em casa, né? E aí já podendo ter o Spotify Camp Nou, né? O Spotify Camp Nou ele volta para uma partida teste no jogo contra o Como, time do Fábregas, no Spotify Camp Nou, mas as primeiras partidas da La Liga desse ano devem ser no Montjuic. E aí, a partir do ano que vem, 2026, aí sim o Spotify Camp Nou volta. Ainda, pelo que se fala, ainda pode não ser com os assentos totais, né? Ainda uma parte dele em construção, mas com a maior parte já dos bancos, das cadeiras ali, né? Eu lembro que isso aconteceu com o Real Madrid, o Bernabéu, quando voltou, a parte ali de baixo, bem onde aparece a câmera da transmissão, era tampado, porque ainda estava em construção. Talvez a gente pode ter alguma coisa do tipo nos primeiros jogos do Barcelona no novo Spotify Camp Nou, tá? Mas o novo Spotify Camp Nou deve voltar já na Liga dessa temporada, porém em 2026. Até por isso o Barcelona vai ter os 3 primeiros jogos de La Liga fora, né? O Barça tem os 3 primeiros jogos de La Liga fora, e aí também por pedido para poder aproveitar mais o Spotify Camp Nou, ter mais jogos no Spotify Camp Nou, porque senão poderia não começar no Spotify Camp Nou agora. Não, e o Barça tem os mais jogos no Spotify Camp Nou lá na frente, por isso tem os 3 primeiros jogos fora. O El Clássico do segundo turno vai ser no Camp Nou daí, né, porque daí já vai ser lá em junho do ano que vem, até por isso joga o El Clássico primeiro turno no Bernabéu. Não aconteceu a mesma coisa contra o Atlético de Madrid. Contra o Atlético de Madrid a estreia o jogo do primeiro turno vai ser no Metropolitano. Aliás, o jogo do primeiro turno é em Barcelona, acho que no Montjuic, e aí no segundo turno lá no Metropolitano, tá bom? Mas interessante, por isso poucos jogos do Barcelona em Barcelona, né? No mês de setembro, outubro, né? Tem as 3 primeiras rodadas da La Liga fora, depois começa um jogo sim, um jogo não, um jogo casa, um jogo fora. Isso eu tô falando La Liga, tá? La Liga. A Copa do Rei, o Barcelona vai jogar só em janeiro do ano que vem na fase mata-mata. E a Champions, aí sim, aí teria que ver, vai ter os seus jogos. Eu acho que vai ser no Montjuic, né? Tudo indica, deve ser no Montjuic a fase de Liga da Champions, tá bom? Valeu.